Olá a todos, muito bom dia, paz e bem. Estamos começando a quaresma, iniciando aí o tempo quaresmal, onde a igreja nos propõe 40 dias no deserto. Você e eu, todos nós, somos chamados a caminharmos aí 40 dias no deserto, assim como Jesus o fez, né? E para que a igreja nos propõe esses 40 dias no deserto, né? Justamente para nós pensarmos, refletirmos nos nossos erros, no nosso caminho, na nossa caminhada, o que nós temos feito, a nossa vida espiritual, como está sendo. Esses 40 dias é para reflexão, para interioridade, para eu entrar dentro de mim, no meu espírito, no meu coração e repensar toda a minha trajetória, toda a minha caminhada até aqui. Se eu escolhi amar a Deus, se eu escolhi seguir o caminho do Senhor, se eu escolhi seguir Jesus, se eu escolhi seguir o exemplo de Maria, de Nossa Senhora das Graças, de Maria, né? Se eu escolhi seguir o caminho dos apóstolos, dos discípulos, se eu decidi ser um cristão, então é o momento, né, para me parar e repensar minha vida durante esses 40 dias que tem aí até a Páscoa, para que eu possa lá no final fazer a Páscoa, a passagem do homem velho para o homem novo. Esses 40 dias para mim parar, repensar, né, na minha história, na minha vida espiritual, se eu estou sendo uma pessoa, como que eu estou sendo em pessoa, né, minha pessoa está sendo, como que eu estou tratando os outros, como está a minha fé, como está o meu caminho de oração, minha vida de oração, como está a minha proximidade com Deus. Eu estou perto de Deus ou estou distante? O caminho, as minhas escolhas estão me aproximando de Deus ou me distanciando? Os caminhos que eu estou escolhendo seguir estão me aproximando? É um caminho que me aproxima do céu, que me aproxima de Deus ou que me distancia? Então esses 40 dias é para reflexão, para me pensar e tomar uma decisão no final, lá no final na Páscoa, né? Para eu ir pensando e tomando decisão. A Páscoa é uma ratificação de tudo aquilo que eu vou refletindo e pensando durante esses 40 dias. A igreja me chama através, Jesus me chama através da igreja a abandonar, me afastar, vamos dizer assim, de tudo, né? De todo o caminho que eu estava seguindo, de todas as minhas práticas, afastar de tudo e começar e me isolar, né? Não é isolar das pessoas, é isolar espiritualmente, parar do caminho errado, né? O que eu estava fazendo de errado, o que eu fiz de errado até hoje, para me parar e pensar, né? E tomar a decisão na minha vida de mudança de vida. Amém? Então esse é o sentido da quaresma, né? Somos chamados eu como cristão a ir para o deserto, assim como Jesus fez, né? Lembra aí de quando Jesus foi iniciar, para Jesus iniciar o seu caminho na evangelização, seu caminho ali mesmo de sua missão, a primeira coisa que ele foi chamado a fazer? A abandonar tudo e ir para o deserto. Aquela ida de Jesus para o deserto ali simboliza nós entrarmos num momento de reflexão, de pensamento, de oração, interiorizar dentro de nós mesmos e refletir tudo aquilo que nós temos feito. Então Jesus foi chamado a ficar 40 dias no deserto e lá ele ficou em oração, jejum, reflexão, né, pensando, decidindo a sua vida, ouvindo Deus, ouvindo o Pai, as propostas do Pai, aquilo que o Pai sonhava para nós, para a nossa libertação, e que Jesus, o projeto que ele tinha para Jesus fazer, para Jesus executar. E Jesus passou a saber de tudo, né, em oração,
em jejum, e foi ganhando força espiritual, ganhando força mental, ganhando força, né, para, apesar de não estar se alimentando, mas ganhando força espiritual e mental para seguir o projeto, porque ele sabia que não era fácil, que não ia ser fácil. Então, nós estamos, antes de refletirmos sobre a leitura, estamos falando um pouco da quaresma aqui para você, que hoje nós estamos iniciando aí, né? Ontem foi o primeiro dia, na quarta-feira de cinzas, que nós recebemos as cinzas abençoadas lá na igreja, na comunidade, na igreja. E a partir de ontem, né, de hoje, nós somos chamados a cada dia mais ir interiorizando dentro de nós. Fazer aquele momento íntimo, de intimidade com Deus, através da oração, né, através da palavra, da reflexão, né, amando mais os nossos irmãos, abrindo nosso coração para o amor. Esse amor traz a partilha, né, traz a doação, traz a esmola, traz tudo que a igreja está pedindo nesse tempo. É a minha abertura para Deus que vai fazer eu quebrar o meu coração, aquebrantar o meu coração duro, e eu aquebrantando o meu coração, eu vou ver mais o meu irmão, e eu vendo mais o meu irmão, eu vou amá-lo mais, ter mais amor por ele, e eu tendo mais amor por ele, eu vou tendo mais compaixão da situação que porventura ele está passando, vier a passar, e esse amor por ele, esse amor por Deus, esse amor no meu irmão em Cristo, vai me fazer abrir o meu coração mais para ajudar de uma forma ou de outra, ou que seja no trabalho, que for preciso, ou que seja no alimento, em algum donativo, ou que seja no tempo de escutar o irmão também é muito importante, né? Abrir o coração para escutar. Às vezes a pessoa não está precisando tanto de bens materiais, ou de alimento, ou de algum trabalho, mas está precisando falar, ser escutado e ninguém está escutando, ouvir a pessoa, né? Eu entendo mais essa profundidade, essa intimidade com Deus, o Espírito Santo vai sendo mais abundante em minha vida, e o Espírito Santo sendo mais abundante em minha vida, eu vou estar mais pronto para orar pelo irmão, para orar pela pessoa, né? Para escutar a pessoa, para aconselhar. Eu vou recebendo o dom do conselho, do consolo. Então tudo isso é caridade, gente. Não é só chegar lá e dar uma cesta básica, ou dar 1 quilo de alimento, ou dar um prato de comida, né? Também pode ser além do material, pode ser espiritual, e aí vem tanto da oração, tanto da palavra, como do conselho, do consolo, da escuta do irmão, um aconchego, né? A pessoa precisa de um aconchego, de alguém, de ser escutado, valorizado, sentir-se importante, sentir que alguém vê-lo, né? Está sendo visto, alguém está vendo aquela pessoa, um amigo escutou, né? É muito bom, é muito ruim, e é muito bom você escutar, você precisar falar algo e alguém te escutar, e é muito ruim você precisar se desabafar e não ter ninguém para ouvi-lo. Então tudo isso faz parte da caridade, da misericórdia, da compaixão, do amor, e isso não adianta eu falar assim, agora eu não fazer nada, não ter essa ação, essa atitude na minha vida no dia a dia, e chegar do nada, de repente começou a quaresma agora, começou quarta-feira de cinzas, entramos na quaresma agora, eu tenho que fazer uma caridade, fazer uma esmola. E não adianta eu chegar aqui do nada, eu vou lá levar esse dinheiro ou esse quilo de alimento para fulano, porque é quaresma. Não é isso que Deus quer, né? Aí está sendo só de boca para fora, só de lábios, como disse Jesus no seu sermão, mas o coração dentro do coração não mudou, né? Não está sentindo nada. Então o que Deus quer é do coração, e do coração vem todas essas coisas que você precisa fazer, né? Ver o outro, amar o outro, acudir, né? Escutar, consolar, aconselhar, ouvir a pessoa, deixar a pessoa desabafar, visitar, ser um amigo, ser um parceiro. Aí quando você faz isso, você vai descobrir o que a pessoa está mais precisando e vai poder ajudar mais a pessoa, não é isso? Então é isso que a quaresma vem trazer para nós, e isso vai enriquecendo o nosso coração, e isso vai enriquecendo o nosso espírito, isso vai enriquecendo a nossa vida espiritual, e vai nos preparando para quando chegar no domingo de Páscoa, na paixão de Jesus, de Cristo,
a gente está ali com o coração, né, transbordando, porque a gente conseguiu viver esse caminho, viver esse deserto, né? A gente conseguiu passar por essa situação. É isso que a Quaresma vem nos chamar, nos aproximar. E aí a leitura de hoje, as leituras, né, de hoje do Evangelho, do livro e do livro do livro de Deuteronômio, perdão, né, e no Evangelho de Mateus, capítulo 4 e Deuteronômio no 30, né, ou vice-versa. Primeiro Deuteronômio 30. Né? Você pode ler ali, se você quiser acompanhar a leitura de hoje. Pode ler até, né, começa aí. Deixa eu ver aqui onde começa. Eu acabei de ler, mas eu estou muito esquecido. Começa no versículo 15 ao 20, pequenininha leitura, né? Onde Deus vai falar para nós uma proposta, fazer para nós uma proposta e uma aliança, ao mesmo tempo muito boa e muito dura, né, gente? Muito eficaz, mas é muito boa para nós. Deus vem falar assim, ó, eis que hoje eu ponho diante de ti um acordo, uma aliança. Eu ponho na sua frente, na sua escolha. Quando ele fala isso, ele quer dizer assim, eu ponho aí para você escolher, né? É como se você recebesse 2 pratos, né, com alguma coisa para você escolher, né, entre um e outro. O que você vai querer? Um prato diferente do outro. E você ter o poder da escolha. Ele vai falar, hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte. Põe diante de ti também a bênção e a maldição. Um prato tem morte e maldição. No outro prato tem bênção, vida e bênção. Ele aí vai falar para nós, escolhe, pois, a vida, para que viverás bem e ter sucesso nos seus empreendimentos e viver muito tempo na terra em que será vos dada, que tais para entrar e tomar posse. Ele põe a nossa escolha, resumindo, ele põe na nossa frente, e sempre está à nossa frente. Quem escolhe é nós, né? Nunca é Deus que escolhe por nós. Nós temos o livre arbítrio, até mesmo para depois nós não culparmos Deus pela escolha errada. Ó, tá vendo, Senhor? Foi o Senhor que escolheu para mim esse caminho, e esse caminho deu ruim. Para nós não correr o risco de acusarmos Deus, porque do jeito que o ser humano é, do jeito que o homem é, daqui a pouco nós íamos acusar Deus de ter escolhido para nós o caminho da infelicidade, o caminho do erro, o caminho da morte, o caminho da ruína, o caminho do prejuízo, o caminho da desgraça, né, como diz a palavra de hoje. E Deus é muito sábio, e a sabedoria de Deus, nós estudamos outro dia aí, que ela nasceu justamente antes de tudo, foi a sabedoria. Porque quando Deus já tinha a sabedoria, Ele criou todas as coisas. Foi com a sabedoria que Deus criou as coisas, inclusive o universo e todos nós. Então a sabedoria foi a primeira a existir depois de Deus. Deus existiu, Deus criou a sabedoria, e com a sabedoria Ele criou todas as coisas. Então na sua alta sabedoria, na sua sapiência, Deus Ele deixou-nos de livre e espontânea vontade e poder de decisão, de escolha. Só que ele fala assim, eis que eu coloco na sua frente o bem e o mal. Na verdade, né, resumindo aí, a vida e a bênção, a morte e a maldição. Quer dizer, coloco na sua frente o bem e o mal, e você tem o poder da escolha. Cada um tem a sua atração. O bem tem a sua atração, mas o mal também tem o seu poder atrativo. E aí você tem o livre-arbítrio, o poder da decisão, da escolha. E aquilo que nós escolhermos terá consequências. Se escolhermos o bem, o caminho do bem, da vida, da bênção, teremos vida longa, como diz a palavra. Ele propõe para nós e ele garante vida longa, bênçãos, sucesso na nossa vida, né? Não quer dizer sucesso material, né, gente? Quer dizer eternidade, paz no seu caminho, poder, força para superar todas as dificuldades, os obstáculos, as barreiras que poderá vir pela frente, passar pelo deserto. Escolhe a vida, a bênção, o bem, para que você consiga passar pelo deserto
e chegar do outro lado, como diz a música, cantar o hino da vitória. Amém? Mas do contrário, nós temos a decisão também de ir para o atrativo do caminho do mal, que é a morte, a maldição, né? O caminho do mal tem o poder de nos atrair também, e aí o nosso olhar está correndo mais para onde? Para onde está indo o nosso olhar? Podemos escolher o caminho do mal, as coisas fáceis, né? A vida fácil, o dinheiro fácil, o poder fácil, o prazer fácil e abundante, mas também terá consequências, e não será consequências boas, será consequências ruins, e nós acabamos pagando por isso, por termos escolhido errado o caminho do mal, o caminho da morte, da maldição, porque lá talvez a atração era maior, né, mais atrativa aos nossos olhos. E aí Deus fala, se escolher pois o caminho do mal, você poderá se perder na vida, perder na história, perder na vida espiritual, perder no caminho, perder e acabar com a morte. Você poderá não chegar na terra prometida, que é a eternidade, a salvação, o céu. Você poderá morrer. E aí a gente vê o que acontece, né, gente, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Quando escolhemos as coisas erradas, a gente vê o que acontece no dia a dia aí. As pessoas sendo evaporadas da terra na juventude, muitas vezes na adolescência, né? Poucos anos de vida. Isso eu estou falando da morte material, fora a morte espiritual da pessoa, né? Mais triste ainda. Escolhemos o caminho do pecado, o caminho da criminalidade, o caminho da desobediência, da revolta contra Deus, e aí vai acarretando para nós, ainda que ganhamos muito dinheiro e poder nessa terra, não ganhamos a verdadeira felicidade. E aí muitas vezes isso vai nos acarretando de tal forma que vai trazendo até doenças, até coisas más para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material, né? Aquilo vira uma bola de neve e depois explode. E depois que explode, tudo que é ruim vai aparecer na nossa vida. E é o saldo que a gente vê aí no dia a dia, a violência, as guerras, né, gente, a fome. A campanha da fraternidade fala tanto aí, né, está falando agora muito forte, trazendo para nós, para atentar pela fome do nosso irmão. E agora na quaresma é um momento bom para nós refletirmos isso, que a igreja nos chama para a doação, né, para a partilha, para a esmola. E a campanha está casando junto com o tema da campanha da fraternidade. E aí quando escolhemos o bem, o caminho do bem, isso vai trazendo para nós toda a felicidade, fazermos todas essas coisas boas e não escolhemos o caminho do mal, as drogas, a violência, isso vai trazendo para nós a morte, tanto a morte corporal quanto a morte espiritual. E no Evangelho Jesus vai falar, no Evangelho hoje de Mateus ele vem falar, né? Quem quer me seguir, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Tomar a cruz cada dia é a mesma coisa de ir para o deserto, o caminho do deserto, tomar a cruz para si, né? Não ter medo, tá difícil, pega essa dificuldade, vamos caminhar junto, vamos caminhar no Senhor, vamos caminhar na oração, não desista porque está pesado, não desista porque está difícil, é isso mesmo, no final vamos vencer. Lembra de Jesus lá? Imagine aproximando o dia da crucificação, da condenação de Jesus, imaginando o dia dele ser, imagine aí aproximando os dias dele ser julgado e cair nas mãos dos mestres da lei, do pessoal da justiça daquela época. Imagina aí o coração, a aflição no coração de Jesus, imaginando e já sabendo que tudo ia ser muito pesado, né? Porque ele sabia de tudo que ia se passar por ele. Imagine aí se ele desiste. Não teria sentido, nós não estaríamos aqui falando de salvação, de Deus, de Jesus, hoje, de Evangelho. Mas Jesus sabia que nós, não era ele que precisava, era eu, meu irmão, você, que nós precisávamos de tudo aquilo que ele ia passar e sofrer. Era o plano de Deus para a nossa salvação, era a única chance, a única possibilidade de salvação dos homens, porque tudo Deus já tinha feito
e não tinha resolvido. Então seria aquela, vamos dizer assim, o grande finale, seria a morte, a condenação e morte de Jesus. Mas não tenha medo. Foi por isso que o deserto ajudou Jesus muito, e vai ajudar você e me ajudar nessa quaresma, que é o nosso deserto de hoje. 40 dias, se possível fazendo jejum nas sextas-feiras, né? Quem pode, quem não pode, não precisa, mas o que importa é o coração estar voltado, contrito, buscando a contrição com Deus, com o Espírito, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E ele vai falar que aquele que perder a sua vida por minha causa vai salvá-la, e aquele que querer salvar a sua vida vai perdê-la. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro, não ter tempo para Deus, não passar pelo deserto, não passar os 40 dias de quaresma, não ter tempo para oração, nem nessa época buscar a igreja, porque você não pode fechar o seu negócio em um momento, você não pode sair do seu empresa, do seu trabalho em um momento, pode sair por nada que você vai tomar prejuízo. Você não tem tempo para Deus e porque não quer parar de ganhar, de receber. Não adianta falar que é o momento que tem, é o momento oportuno de você ganhar. Nada que vai te tirar de Deus, da presença de Deus, pode ser um prejuízo. Pode ser. Nada que vai fazer você aproximar de Deus vai te dar prejuízo. O contrário, pode ser o contrário. Nada. E Deus não toma o nosso tempo 24 horas para nos impedir de ganhar o nosso sustento. Então não há justificativa que eu não tenho tempo para a igreja. Não há justificativa que eu não tenho tempo para Deus. Não há justificativa que eu ando muito ocupado. Não há. No meu emprego é isso, é aquilo outro. Então, quando você não tem tempo de manhã, você tem a tarde. Quando você não tem tempo à tarde, tem a noite. Você não tem hoje, mas tem amanhã. Então é isso que Deus propõe para nós. Refletir e pensar. Aqui, Jesus vai falar claro no seu Evangelho. Do que adianta você querer ganhar o mundo inteiro e vir a perder-se, perder a vida, que ele está falando aí de morte ali, não, está falando de salvação, de eternidade, do futuro vindouro que há de vir. E também pode ter, gente, isso aí nos causar doença, estresse, né? E ansiedade, depressão, muito trabalho, muita correria, muita coisa. Isso causar doença e causar morte também, a morte carnal. Então é isso, tudo se alinha naquilo que Deus faz na sua grande sabedoria e que eu chamo para nós hoje. Então vamos resumir hoje, a passagem de hoje, para nós ficar mais fácil para nós pensarmos. Primeiro, somos chamados a ir para o deserto, nesses 40 dias de oração, na nossa casa mesmo, no nosso trabalho, né? É o nosso interior está voltado para Deus, mais pensativo, mais orativo, mais reflexivo, mais lendo a palavra, né, com Deus ali guardado no nosso coração o dia todo, onde nós estivermos, pensando nisso, pensando nos nossos caminhos, refletindo para sairmos dele. Né? E o segundo ponto da palavra de Deuteronômio de hoje: eis que boto na sua frente o caminho do bem e do mal. Né? Não tem fala tanto aí nas novelas e filmes, não sei o que lá, a escolha do bem e do mal, do amor e do ódio. Só que eles falam do amor carnal, né? Aqui falamos do amor ágape, do amor de Deus, do bem de Deus, do bem da vida eterna e do mal da maldição, da condenação eterna. Eis que coloco na sua frente o bem e o mal, escolhe, pois, um. E Deus fala, escolhe a vida. Ele fala para nós, ele nos aconselha, escolhe a vida se quiser viver eternamente. E para terminarmos o terceiro ponto no Evangelho de hoje, tome a sua cruz e siga-me. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Então, sejamos sábios, recebamos a sabedoria de Deus no nosso coração, na nossa mente. Quem tem ouvido, ouça, escuta, pois, e interioriza dentro de si e toma a melhor decisão para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar uma Ave Maria junto com Nossa Senhora das Graças, que está aqui perto de nós, para nós encerrarmos esse momento, e ela nos dá força para seguirmos o nosso caminho, o nosso deserto, que vamos seguir aí, começando de ontem até a Páscoa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.